Boa tarde, noite a todos. Bem-vindos a mais um Momento de Maria, nosso momento de oração, de encontro, de reflexão. O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, foi aberto hoje no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. No item 7. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então disse Jesus essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes e por as haver revelado aos simples e aos pequeninos. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos humildes, aos simples e aos pequeninos, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultados aos sábios e aos prudentes, mais capazes, aparentemente, de compreendê-las. É preciso entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não acreditam ser superiores a ninguém, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Na antiguidade, prudente era sinônimo de empáfia, dono da verdade. É por isso que Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e humildes que se inclinam diante de sua glória. Assim acontece agora com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Alguns incrédulos admiram-se de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com humildade e de boa fé, ao invés daqueles que acreditam possuir toda a verdade e pensam que Deus deveria primeiro provar-lhes que existe para poderem aceitá-lo e ficar muito feliz de conduzi-los a si. O poder de Deus manifesta-se nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que a espalha com abundância por todas as partes. Cegos são aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes convém mantê-los fechados. Sua vez chegará, mas primeiro é preciso que sintam as angústias das trevas e reconheçam a Deus e não o acaso na mão que atinge seu orgulho. Deus emprega para vencer a incredulidade os meios que julga conveniente conforme os indivíduos. Não é o incrédulo que deve determinar a Deus o que fazer ou dizer, né? Se quiserdes me convencer, é preciso escolher essa ou aquela maneira, tal momento antes daquele outro, porque isso é o que me convém. Que os incrédulos não se espantem, portanto, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. O que diriam se o mais simples de seus servidores quisesse se impor a eles? Deus impõe suas condições e não se sujeita às deles. Ele ouve com bondade aqueles que o procuram com humildade, e não os que se acreditam maiores do que ele. Não poderia Deus mostrar-lhes pessoalmente fatos sobrenaturais, na presença dos quais o incrédulo mais endurecido se convenceria? Sem dúvida, poderia. Mas que mérito teriam eles? E, aliás, de que tudo isso serviria? Não os vemos todos os dias negarem-se às evidências e até mesmo dizerem: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está pronto para entendê-la, nem seu coração para senti-la. O orgulho é o véu que tampa sua visão. De que adianta mostrar luz a um cego? É preciso, em primeiro lugar,
curar a causa da cegueira e, como médico hábil, Deus corrige, primeiramente, o orgulho. Não abandona seus filhos perdidos. Sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. E então, vencido pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como os filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Quantas vezes nós questionamos as coisas, os fatos que acontecem na nossa vida, dizendo que isso não devia ter acontecido, por que foi assim, por que não foi de outra maneira, bem que poderia ter acontecido isso ou aquilo, não é justo. Quantas vezes nós dizemos ou pensamos isso, nos colocando quase que no lugar de Deus, como se nós soubéssemos aquilo que é melhor em toda a sua extensão. Nosso ponto de vista é muito pequeno. Nós olhamos para as nossas necessidades, para as nossas angústias, para os nossos medos, e dentro do nosso egoísmo, do nosso orgulho, queremos que as coisas sejam ao nosso modo. Mas Deus, na sua infinita bondade, justiça e sabedoria, sabe o que é melhor para nós. Aqui fala na necessidade de nós sentirmos a graça, o poder e a beleza e o amor de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 6, o Espírito de Verdade diz que Deus nos dá o livre-arbítrio, que Ele quer que nós forjemos a nossa frágil argila. Então, quando Deus nos deixa, se nós pensarmos um pouco mais nisso, Deus nos deixa escolher. Às vezes alguns dizem, mas se sabe que ia acontecer isso, por que deixou? Livre-arbítrio. Porque Deus não quer nos forçar a nada. Tudo que nos acontece na vida é um convite da vida, do mundo espiritual, um convite do Pai para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento. Nós vemos tantas pessoas aos nossos olhos, ignorantes, os simples e ignorantes, mas com uma sabedoria de vida muito maior do que muito doutorado, mestre e etc. Os títulos de cultura do mundo são importantes, claro, mas não são eles que vão levar um espírito a reconhecer a Deus. Quantas vezes pessoas extremamente inteligentes têm uma arrogância, uma prepotência, como se fossem os donos da verdade. E afinal nós não sabemos nem o que é a verdade, porque sequer nos conhecemos de fato. Então esses mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes naquele sentido que ele diz, que como era antigamente, ele dá a todos nós, que fomos criados de maneira absolutamente igual, simples e ignorantes, e vimos ao longo de milênios escolhendo os nossos caminhos, fazendo as nossas escolhas. E dentro da justiça infinita de Deus, semeamos e colhemos. E termina esse item, dizendo que Deus não abandona seus filhos perdidos, sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso aconteça por vontade própria. A gente não é capaz de mensurar esse amor de Deus, querendo que cada um participe, seja o autor da sua história, da sua vida. E por vontade própria, e então, vencidos pelas aflições da incredulidade, se lançarão por si mesmos em seus braços e, como filhos pródigos, lhe pedirão perdão. Lembrando a parábola do filho pródigo, depois de tudo que aquele filho mais novo faz, ele é acolhido pelo pai com imensa satisfação, alegria. E o filho mais velho, que havia ficado na propriedade, sentindo inveja, sentindo raiva, não quer nem ir encontrar com o irmão. E o pai acolhe aos dois. Essa parábola nos ensina muito sobre humildade, orgulho, confiança, perdão, sabedoria. Então, esses mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes são
as grandes benesses de Deus. Lembrando que Jesus nos disse, né, meu reino não é desse mundo. Então ficamos com essa reflexão, pensando um pouco nesses mistérios ocultos aos sábios e prudentes e principalmente em nós. Quem nós somos? Os humildes, os sábios, os prudentes, os orgulhosos? Fica essa reflexão para o nosso próprio crescimento. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano, irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no mato. Orgulho. Hoje quero lhe falar sobre o orgulho. Não daquele orgulho que sentimos quando finalizamos uma empreitada. Não daquele orgulho que sentimos dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos amigos, quando eles se destacam ou se revelam em suas ações. O orgulho que me refiro é daquele em que não somos capazes de mudar só porque dissemos que sim ou que não. O orgulho que não nos deixa dizer que erramos e que não somos capazes de pedir perdão. O orgulho de não querermos revelar nossa mesquinharia, nossos pensamentos mais inferiores. A humildade seguiu os passos de São Francisco de Assis e elevou-o até os pés do Senhor. Amou os homens, os animais, as florestas, a terra, a chuva, as flores, o céu, as estrelas. Conduziu sua vida com serenidade e soube aproveitar a visão que tinha das coisas terrenas, transformando-as em luz. Essa luz inundou e inunda a todos. Graças a Deus, nós, da Falange de São Francisco, difundimos os seus ensinamentos e que se pautam sempre na humildade dos grandes. Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus e de São Francisco de Assis. Que assim seja, graças a Deus. Diante de tantas perdas tão significativas para nós, perdas de presença física, de queridas pessoas que retornam à pátria espiritual, deixando em nossos corações muita saudade. Assim mesmo encontramos o alento no colo sagrado de nossa doce e amada Mãe Maria, que nos conforta, nos fazendo entender que a vida continua do outro lado e que todos aqueles que estão partindo continuarão sua jornada na nossa verdadeira casa, que é a pátria espiritual, sempre também amparados pela nossa doce e amada Mãe Maria, juntamente com a sua legião de anjos e arcanjos, recepcionando-os sempre. E isso traz um alento imenso ao nosso coração. Por isso, nesse momento, vamos entrar em conexão com nossa doce e amada Mãe Maria para recebermos esse alento, esse amor incondicional que nos ajudará a seguir em frente na nossa jornada terrena. Graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão, Mãe amada, pelo alento trazido aos nossos corações nesse momento mágico de encontro contigo. Obrigada, Mãe, por fortalecer-nos a cada momento, ajudando-nos a seguir em frente, confiantes, na esperança e na certeza de que dias melhores virão. Seja sempre conosco, amada Mãe. Muita gratidão. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Recomece, seja na mudança de pensamentos, na criação de novos hábitos, no aprendizado de algo novo, no contato com novas pessoas, na atitude interna de decidir dar novo rumo ao seu destino. Recomece, vendo a vida com novos olhos, abandonando as velhas queixas, superando antigas decepções, acreditando mais em você. Recomece, mude de visual, de casa, de cidade se necessitar. Recomece um novo emprego, faça um curso novo, acredite no amor novamente. Recomece exatamente onde a vida te chama de novo. A natureza recomeça em cada estação, por que nós não? Recomeçar é se dar o direito de viver algo novo ou de viver algo novo de um jeito diferente. Compromisso com o passado? Não temos mais. Temos compromisso com o nosso presente, com a nossa felicidade e com os sonhos que moram dentro de nós. E para vivermos tudo isso, precisamos nos dar a oportunidade de recomeçar quantas vezes forem precisas, de dentro para fora. Recomeçar é se permitir viver de novo na mesma vida e construir uma história mais feliz. Por você, pela sua felicidade, diante das suas dores e decepções. Recomece. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.